Você sabe o que é e como pedir pensão alimentícia? Eu sou Brenda Viana, advogada de família desde 2009 e nesse vídeo eu vou tratar com você sobre como pedir pensão alimentícia. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Bom, primeiramente eu quero compartilhar aqui com você que eu escrevi e vai estar aqui no link da descrição um artigo que é um guia completo, tá lá no Jus Brasil, tá? Falando sobre como pedir pensão alimentícia. Então, se você tiver interesse, você pode vir aqui no link da descrição e dar uma olhadinha. Inclusive, também você pode acessar o podcast Advogada de Família, que também tem lá, é o 5º episódio, como pedir pensão alimentícia. Eu resolvi escrever esse artigo porque eu recebi essa mensagem aqui, ó. Olá, Brenda. Boa noite. Eu recebi lá no Instagram, né? Você tem algum vídeo falando sobre como pedir pensão alimentícia? Eu procurei, mas não encontrei. Gostaria de saber como funciona esse processo, quando eu devo procurar e como eu devo fazer. E aí eu comecei a pesquisar, porque geralmente quando alguém me manda mensagem, eu sempre tenho algum conteúdo, porque eu disponibilizo muito conteúdo, né, nas redes, inclusive. Se você ainda não faz parte da rede Advogada de Família, vai lá conhecer no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube e também no podcast. Eu estou em 8 plataformas, dentre elas o Spotify, o Google Podcasts e a Apple Podcast. Então, você consegue aí acessar na sua rede favorita, tá bom? E aí, quando eu recebi essa mensagem, eu procurei e realmente eu não tinha esse conteúdo. E aí eu resolvi fazer esse conteúdo mais completo, esse guia mais completo. Antes da gente entrar, falar sobre isso, eu fiz um post no Instagram falando sobre esse artigo, sobre o podcast também. E eu quero deixar aqui um beijo para as meninas que já me apoiaram, já compartilharam lá no Instagram. Doutora Laura Cardoso, do Rio Grande do Sul, doutora Bárbara Novaes, de Alagoas, doutora Mariana Trípode de Brasília, doutora Fran Miranda, também de Brasília. Meninas, ó, beijo, muito obrigada pelo apoio. Ninguém cresce só, né, quando você faz um conteúdo legal, um conteúdo que é realmente para alcançar outras pessoas. É muito importante ter esse apoio, então eu fico muito grata, muito agradecida mesmo por vocês estarem me apoiando. Vamos começar então falando sobre o que é pensão alimentícia. Quando a gente fala sobre pensão alimentícia, a gente fala sobre alimentos. E aí algumas pessoas ficam na dúvida, né? Se a pensão alimentícia seria apenas para pagar a alimentação, tá? E não é, né? Os alimentos, para o direito, ele é um termo mais amplo, né? Ele tem um conceito mais amplo. Ele compreende tudo que for necessário para a manutenção e sobrevivência de uma pessoa. Então, a gente tem as despesas ordinárias, que são as despesas rotineiras, as despesas diárias, as despesas cotidianas, como alimentação, habitação, escola, assistência médica, vestuário, cultura, lazer. Isso a gente gasta rotineiramente, né? Dentro ali da nossa rotina. E a gente tem despesas extraordinárias, ou seja, elas fazem parte da nossa vida, mas elas não estão ali todos os dias. Quer ver um exemplo disso? Uniforme escolar. Você não compra uniforme todo dia, você não compra uniforme todo mês, então não está dentro da sua rotina, mas você precisa comprar uniforme, né? Então, compreende aí o termo alimentos, tudo o que for necessário. Vale a pena dizer aqui um conceito da Maria Berenice Dias que eu amo de paixão, que ela fala o seguinte: o filho, ele é sócio do pai. Então, aqui dentro de alimentos, dentro do que seria pensão alimentícia, eu colocaria inclusive o status ostentado, o status social ostentado pelo pai, tá? Porque o filho tem direito, se o pai pode comer sushi, o filho também pode comer sushi. Vamos dar um exemplo aqui, Neymar, que ele é uma figura pública, uma pessoa que ganha muito dinheiro. Então, veja bem, com certeza absoluta, a pensão alimentícia do filho do Neymar não é fixado ali naquilo que a gente tem o costume de ver, 10%, 15%, 20%, 30%, né? Não conheço o caso do Neymar, estou só utilizando aqui como ilustração, mas como ele ganha muito dinheiro, a gente sabe que não. Mas, com certeza, para a base de cálculo, o juiz levou em consideração o status social que o Neymar ostenta, né?
Então, eu também coloco aí que, além das despesas ordinárias e extraordinárias, estaria a questão também do status social. O professor Cristiano Chaves e o Nelson Rosenwald, eu sempre dou uma travada na hora de falar esse nome, Nelson Rosenwald. Oh, meu Deus do céu! Pode olhar até lá nos meus podcasts, todo episódio eu vou falar deles, que eu amo o livro deles, tá, gente? Inclusive, se você for advogado, super indico o livro deles de Direito de Família. Eles dizem que somente os gastos supérfluos, né, de luxo, que tem a ver com essa questão de luxo, não entraria aí. Mas como eu entendo, e eu entendo como a Maria Berenice diz, que o status social também entra, né, essa questão do luxo também entraria. Então, tem essa questão aí, e aí, veja bem, eu entendo, e acredito que a maioria dos juízes também, né, pelas decisões de jurisprudência que a gente vê, também são nesse sentido de que o status social do pai também deve acompanhar aí a questão do filho. O filho também tem que ter esse direito, né? Bom, quando pedir pensão alimentícia? É importante você saber que o direito a ter ali o seu valor fixado, né, de pensão alimentícia, ele não tem um prazo para isso. Então, a qualquer momento da vida você pode pedir. E a gente tem a Lei 11.804, que fala sobre os alimentos gravídicos, que também nos garante que desde a concepção do bebê é possível você pedir. Então, quando você pode pedir? Desde a concepção. E não tem prazo para isso, tá? O prazo que a gente tem prescricional, ou seja, que começa a contar ali, senão você não pode mais exercer esse direito, estaria prescrito, né? Ou seja, você não conseguiria mais alcançar aquilo, seria o prazo que, após fixado, né? Se ele não for cumprido, aqueles alimentos que não foram cumpridos, em razão da inadimplência, ele teria 2 anos para você fazer o pedido. Então, vamos supor, você tem 5 anos de pensão alimentícia atrasada, você só receberia os 2 últimos. Mas vale a pena também ressaltar aqui que, no caso, esse prazo, ele não corre para criança e adolescente, ou seja, menor de 18 anos, esse prazo não corre em razão do inciso 2 do artigo 197 do Código Civil e também do inciso 1 do artigo 198 do Código Civil, tá? Quem pode pedir pensão alimentícia? Então, isso está estipulado lá no parágrafo 1º do artigo 1694, que diz o seguinte: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Então, quem pode pedir? O cônjuge ou companheiro, desde que não comunguem mais a vida em comum, né? Ou seja, estiver divorciado ou separado de fato, e demonstrem não ter condição de prover a própria sobrevivência. Sobre os alimentos do cônjuge e companheiro, a gente tem 2 polêmicas. A primeira dela eu vou falar agora, a outra eu vou falar daqui a pouquinho. A primeira polêmica é o seguinte: tem alguns doutrinadores que entendem que mesmo que as pessoas comunguem a vida comum, ela pode pedir a pensão alimentícia. Então, mesmo que elas ainda estejam casadas, ela poderia pedir pensão alimentícia. Naqueles casos, por exemplo, em que o marido ou a mulher não contribuem em casa, né? Mas não é o meu entendimento. O meu entendimento é que realmente, e do professor Cristiano Chaves e do professor Nelson Rosenwald, é nesse sentido de que, desde que não comunguem mais a vida em comum. Também podem pedir os ascendentes, ou seja, na nossa linha reta, os pais, os avós, os bisavós, né? Os descendentes, os filhos, os netos, os bisnetos e os irmãos, tá? Quanto aos demais parentes, né, que até o 4º grau, tem alguns doutrinadores, poucos, que defendem que a gente poderia pedir alimentos para eles, né? Por quê? Porque eles também estariam ali na linha sucessória. Mas a maioria entende que não, e a jurisprudência também tem afastado isso, né? Os alimentos avoengos, que são aqueles alimentos pagos pelos avós. É importante a gente saber que eles são excepcionais. Ou seja, a responsabilidade dos avós, ela é subsidiária e complementar. O que quer dizer que só quando pai e mãe não têm condições de arcar com o sustento dos filhos, ou não têm condições de arcar totalmente, né, só parcialmente ali com o sustento dos filhos,
é que os avós entram com essa obrigação, né, que poderiam ser obrigados a pagar a pensão alimentícia. Então, não é tão fácil como as pessoas falam. Existe a possibilidade? Existe, mas a responsabilidade dos avós, ela é uma responsabilidade subsidiária e complementar, ou seja, vem depois da obrigação dos pais, tá? A outra polêmica é sobre a pensão alimentícia dos cônjuges ou companheiros, né? Que hoje o que a gente vê é a aplicação da jurisprudência e o judiciário tem entendido que esses alimentos, eles são transitórios, aplicados de maneira transitória, ou seja, são temporários, não são alimentos vitalícios. É lógico que ressalvado aí a peculiaridade de cada caso, as exceções, né? Por exemplo, uma pessoa que passou 40 anos casada, que não tem muito estudo, que nunca trabalhou na vida, talvez seja difícil ela conseguir reingressar no mercado de trabalho e se sustentar. Mas tendo em vista que se presume, né, que o fato de ser adulto significa que essa pessoa tem capacidade para trabalhar e se sustentar, então o judiciário, quando identifica que o cônjuge ou companheiro tem uma dependência econômica, ou seja, isso não é automático, então ele tem determinado aí um prazo, geralmente de 6 meses a 2 anos, tá? Bom, como saber se você tem o direito a pedir a pensão alimentícia? Toda ação de alimentos, você tem 3 elementos a comprovar. A obrigação alimentar, a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. Essa obrigação alimentar, a gente geralmente tem prova pré-constituída, não tem muita dificuldade, né? Que é o quê? A certidão de nascimento, a certidão de casamento, a declaração de união estável, né? Então, são provas já pré-constituídas, não tem muita dificuldade. Quando acontece de não ter essa prova pré-constituída, por exemplo, não tem um reconhecimento de paternidade, aí você vai ter que, né, discutir um pouco mais isso no processo, porque precisa de ter a prova da obrigação alimentar para isso, né? A necessidade de quem pede. É importante a gente dizer que a necessidade do menor de 18 anos, ou seja, da criança e do adolescente, ela é presumida. Ela é uma necessidade presumida. Mas isso não significa dizer que não é importante você detalhar as despesas, né, da criança e do adolescente para que o juiz tenha ali um parâmetro melhor para ele comparar qual que é a despesa de quem está pedindo com o ganho de quem vai pagar, né? Por falar nisso, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um modelo de planilha de gastos, tá? Para você ter uma noção aí de como que funcionam as suas despesas, qual que seria a necessidade do filho. Se você for advogado, também pode utilizar. Esse modelo é um modelo genérico que eu utilizo dentro do meu escritório com os meus clientes. Então, quando alguém vem me procurar, doutora Brenda, eu tô com problema a respeito de pensão alimentícia, seja para fixar, seja para revisar, ou seja, aumentar ou diminuir, seja para exonerar, eu sempre envio e falo assim, preencha a planilha. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas o que eu recebo é pouco. Aí eu pergunto, mas qual que é o gasto? Qual que é a necessidade dessa criança? E a pessoa não sabe responder. Então, é importante, primeiro, para ela saber exatamente como que faz, né? Qual que é a real necessidade dessa criança. E segundo, né, também para você visualizar ali quais são os documentos que você precisa solicitar para que ela comprove. Então, ela colocou que tem escola. Vou pedir o contrato da escola. Ela colocou que tem academia. Vou pedir o contrato da academia, né? Fica mais fácil também. Então, tá aqui na descrição do vídeo e também tem um link clicável lá no artigo, tá bom? Que facilmente você consegue. Sobre a possibilidade de quem paga, né? A lei de alimentos diz que quando a gente entra pedindo alimentos, cabe a quem pede expor a necessidade, e aí eu já falei para você que você pode acessar lá, né, o modelo de gastos, o modelo de planilha de gastos, também provar o parentesco ou a obrigação alimentar, que aí eu já falei para você que as provas são pré-constituídas, então não tem muita dificuldade, e indicar a qualificação do réu, ou seja, RG, CPF, endereço, lugar que trabalha, indicar quanto ele recebe, né? Quanto aproximadamente ele recebe. Lógico que a gente faz com aquilo que a gente consegue fazer. Hoje as redes sociais estão aí e nos ajudam muito, né? Porque a pessoa posta e aí você vai vendo mais ou menos ali o estilo de vida que ela ostenta.
Mas, às vezes, essa pessoa, ela não tem nem rede social, justamente para isso. Ou então você está bloqueado da rede social dessa pessoa, ou não tem muito contato com essa pessoa, né? Então, o que acontece? A lei de alimentos, ela permite a distribuição dinâmica do ônus da prova. O que significa dizer isso? Que quem tem mais facilidade de provar aquilo é que tem que demonstrar isso em juízo. Então, às vezes essa pessoa, a gente sabe, quando é profissional liberal, quando é autônomo, quando não se tem contato com aquela pessoa, fica difícil de provar. E aí você pode pedir, então, a inversão do ônus da prova. Pode falar, olha, excelência, é muito difícil para eu comprovar isso aqui, então cabe a ele, que já tem as provas, trazer no processo, tá? Então, você já sabe. Como que você sabe se você tem direito? Comprovando esses 3 elementos que a gente precisa. Então, qual é a prova da obrigação alimentar? Ah, ele é pai. Ah, ele foi o meu companheiro. Ah, ele foi o meu esposo. Ah, ele é avô, né? Então, tem essa prova? É um dos elementos. Tem a necessidade, né? Criança e adolescente, a necessidade é presumida por conta da obrigação de sustento que os pais têm em relação a eles. Mas, por exemplo, tem mais de 20 anos e ainda está precisando dos alimentos. E aí você tem que comprovar a necessidade. E a questão da possibilidade financeira de quem vai pagar, né? Então, comprovou esses 3 elementos, tem chances aí de ter direito. Obviamente, você vai procurar um advogado ou um defensor público para analisar o seu caso em concreto e te orientar de maneira mais específica, né? Esse vídeo é só informativo mesmo. Bom, o que fazer, então, para você conseguir pedir, né, a pensão alimentícia? Então, você tem que procurar um advogado ou um defensor público. Por quê? Porque a forma que você tem de obrigar alguém a pagar a pensão alimentícia é apenas quando o juiz fixa isso. Seja através de uma ação litigiosa, ou seja, quando nenhuma das partes concordam, um não concorda que tem que pagar, ou então não está concordando em relação ao valor, seja através da forma consensual, através de um acordo. Então, mesmo que você tenha um acordo, né, com aquela pessoa, que ela concorde, mesmo que vocês estejam certos ali do valor, procura um advogado ou um defensor público para homologar esse acordo que vocês fizeram. Até porque se envolve criança e adolescente, precisa passar pelo Ministério Público para que ele analise e veja se ele concorda mesmo com aqueles termos que foram acordados, se aquilo está de acordo com o interesse da criança, né, ou do adolescente. Então, você precisa procurar um advogado ou um defensor público. Vou deixar na descrição aqui do link do vídeo um link, tá? Se você precisa de um advogado, não sabe onde procurar, não sabe o que observar para escolher um bom advogado para sua causa, eu tenho um e-book gratuito que você pode acessar e observar aí onde que você procura, onde que você vê se essa pessoa realmente é advogado, tem tudo explicadinho para você, tá bom? Se você não tem condições de pagar um advogado, você tem que procurar a defensoria pública ou ainda verificar na sua cidade se a OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, se na OAB da sua cidade tem alguma assistência judiciária gratuita, né? Aqui em Brasília, por exemplo, tem, tá? Ou ainda, se onde você mora tem faculdade de Direito, porque nas faculdades de Direito tem um núcleo de prática jurídica. E lá dentro desses núcleos, você consegue também assistência judiciária gratuita, porque eles funcionam como a Defensoria Pública. E para a gente encerrar aqui, eu deixei para vocês o rol de documentos necessários, está no artigo. Então, se você quer saber quais são os documentos para você dar entrada no pedido de ação de pensão alimentícia ou revisional, enfim, entra lá dentro do artigo, tá aqui no link desse vídeo, tá? E você vai ter acesso aí a todo o rol de documentos que você precisa. Obviamente, são genéricos, né? Quando você for em consulta com o advogado ou em atendimento com o defensor público, ele vai te pedir algum documento que seja específico para o seu caso, se for necessário, tá bom? Se acontecer daquela pessoa que tem que pagar a pensão alimentícia não quiser pagar. Bom, nesse caso, se o juiz já fixou, ele também tem condições e ferramentas de obrigar essa pessoa a cumprir a decisão judicial. Então, a gente tem aí a inclusão do nome em bancos de restrição de crédito, Serasa, SPC, por exemplo, né? É uma das ferramentas que o juiz tem. A gente tem a prisão do devedor
em regime fechado, que é importante dizer que não precisa esperar 3 meses, já o primeiro mês você já pode pedir, tá? E aí a pessoa, quando você pede a prisão, se por um acaso ela for presa, a prisão não desobriga ele de pagar aquela pensão alimentícia. Ele só vai ser solto se ele quitar aquele valor que está em atraso ou se ele cumprir os dias. Mesmo que ele cumpra os dias e ele não tiver pago aquele valor, aquilo dali continua e é convertido em penhora, né? Aí a gente não sabe se ele vai ter bens para pagar isso depois. Mas, enfim, não desobriga. Outra coisa que a gente tem, que são aí exemplos que o artigo 139, no inciso 4º, trouxe, são possibilidades de que o juiz pode utilizar de várias ferramentas para poder ter ali a garantia da execução. Então, um dos exemplos é o bloqueio do cartão de crédito, é a suspensão da CNH, ou seja, da carteira de habilitação, né, de motorista. E uma polêmica gigante seria ali o bloqueio do passaporte. Algumas pessoas defendem que sim, outras pessoas falam que não, que seria excesso, né, enfim. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido explicativo para você, né? A gente tratou aqui sobre o que é alimentos, que aí a gente disse que é toda a verba necessária, né? Todo o valor necessário para manter as despesas e a manutenção daquela pessoa, né? Que está precisando de alimento. A gente tratou aqui sobre quando pode pedir pensão alimentícia. Quando que pode, Brenda? Não tem prazo para isso, né? Você pode pedir a qualquer momento, inclusive desde quando você descobriu que está grávida. A gente também trouxe a questão de quem pode pedir pensão alimentícia. E aí a gente disse que é o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente e os irmãos. Tá? A gente também tratou sobre a polêmica aí da pensão alimentícia dos avós, que a gente falou que só em casos excepcionais, e também sobre a pensão alimentícia entre cônjuges e companheiros, que a gente disse que hoje, atualmente, o judiciário tem aplicado de maneira transitória. Lógico, ressalvadas as exceções, né? No caso, como saber se você tem direito à pensão alimentícia? Obviamente, você vai procurar um advogado e um defensor público para analisar o seu caso concreto. Mas, se você tiver como comprovar os 3 elementos que a gente tem que comprovar na ação de pensão alimentícia, que é obrigação alimentar, necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga, as chances são de que você tenha esse direito. E também, o que fazer para pedir a pensão alimentícia? Eu falei para você que o rol de documentos necessários para isso está lá no artigo. Se você quiser, você vai acessar, que o link está aqui na descrição. E também procurar um advogado ou defensor público, né? Eu falei para você que eu também deixei aqui um link na descrição falando sobre um e-book que eu tenho gratuito, como escolher um bom advogado para a sua causa. A gente falou, por último, para fechar tudo isso, o que acontece com quem não quer pagar a pensão alimentícia. A gente disse que um dos exemplos, né, de ferramentas que o juiz tem é a inclusão do nome em bancos de restrição de crédito, como será as SPC, a prisão em regime fechado, a suspensão da CNH, o bloqueio de cartão de crédito e também a questão do bloqueio do passaporte. Bom, é isso. Eu espero que tenha sido esclarecedor, que você tenha gostado. Conheça a Rede Advogada de Família no Instagram, no Facebook, no YouTube, no podcast também, então você me acompanha lá. Eu estou sempre trazendo conteúdo informativo para você na área jurídica. O podcast está bem legal, inclusive com repercussão muito bacana. O Jus Brasil também tem artigos ali escritos, então tem sempre conteúdo legal para você. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui na sua rede preferida, tá? Você pode ter algum familiar ou algum amigo que você não saiba que está passando por uma necessidade e está precisando de receber essa informação. Também compartilha no seu WhatsApp, tá bom? Salve esse vídeo se você precisar em algum momento. Um grande beijo para você e até a próxima!